Yeah. Salve, salve, rapaziada. Marquezine na área, passando aqui para falar de Vasco 0, Mulambada 0. Os humilhados acabaram sendo exaltados. Como a gente falou ali na chamada, foi um jogo em que o Vasco já entrou com todo mundo apostando na derrota. Acho que inclusive os próprios vascaínos desanimados. E ao passo que do outro lado já consideravam que a vitória era questão de tempo, que o gol sairia em questão de tempo. E eu acho que não foi nada disso que aconteceu. Inclusive eu discordo quando alguém fala alguma coisa de discrepância no jogo ontem. Eu acho que foi um jogo equilibrado. É claro que quando a gente fala a partir do momento das substituições, a gente realmente tem... Eu acho que quando a gente fala das substituições, aí sim, pesa um pouco mais, sem dúvida nenhuma. Eles têm um elenco melhor do que o nosso, e aí quando entram os jogadores suplentes deles, acabam fazendo um pouco mais a diferença do que os nossos jogadores, mas eu acho que quando o jogo começou, acho que o Vasco começou ele equilibrado, criando chance. O Vasco que de cara já teve aquela bola na trave do PH, na sequência a bola do Nuno, em que ele deixa o Wesley sentadinho no chão, e aí na hora da conclusão, acho que faltou um pouco mais de capricho, mas foi mais uma chance criada, além da chance, por exemplo, do Ryan, em que ele poderia ter sido um pouco mais caprichoso naquele passe para o Verratti, acho que talvez um passe um pouco antes e rasteiro, acho que a gente poderia ter tido um desfecho mais feliz naquele lance. Então acabou que a gente perdeu, e aí, como eu falei, acho que no segundo tempo, principalmente no final do jogo, eu acho que o Léo Jardim passou a se destacar muito, mas eu acho que aquelas 3 chances ali nos últimos 5 minutos acabou dando uma impressão de que houve uma discrepância maior com relação ao time deles, a atuação do time deles com relação ao Vasco. Mas eu acho que o Vasco fez um bom jogo, como eu falei. A gente fez um primeiro tempo muito equilibrado, em que as melhores chances, inclusive foram as nossas. Né? Beleza que eles tiveram chance ali com o Bruno Henrique de cabeça, que o Léo Jardim salvou, com o Michael também chutando cruzado, mas acho que as chances mais agudas do primeiro tempo foram nossas. E aí no segundo tempo, sim, eu acho que o elenco fez diferença, e aí realmente eles tiveram as melhores chances. O Léo Jardim se destacou muito no segundo tempo, garantindo ali o 0-0. Mas como eu falei, acho que o jogo todo dá pra gente considerar, de uma certa forma, equilibrado. Acho que o Carille, a gente que vem batendo tanto aqui no Carille, eu acho que o jogo de ontem foi um jogo em que ele trouxe um pouco mais daquela lembrança de um Carille que fechava bem ali a casinha, o sistema defensivo, como era lá na época do Corinthians principalmente. Acho que ele conseguiu um pouco disso ontem. O Vasco teve um sistema defensivo muito consistente. Quando a gente vai para o meio campo, né, a gente também passa ali por uma boa atuação no jogo de ontem. E aí no ataque, talvez o Verratti não esteve nos seus melhores dias, mas o fato é que a atuação de ontem segura o Carille, acho que tem que segurar mesmo, acho que a gente não pode falar de nada de mudança, principalmente que a gente já tem um jogo na terça-feira importante, em que os ingressos já estão praticamente esgotados, então vamos ter Caldeirão lotado na terça-feira, e que a torcida do Vasco tire o jogo de ontem como um fator motivacional para o jogo de terça-feira, para apoiar. A gente sabe que é um jogo decisivo, é um jogo que praticamente define o primeiro lugar no grupo. Então, importantíssima a nossa vitória, não só para poder carimbar praticamente o nosso primeiro lugar na Sul-Americana, como principalmente para motivar, para estimular a gente para uma sequência bem difícil que a gente vai ter pela frente. Então, que o Vasco tire no jogo de ontem contra a Mulambada, que de novo os humilhados foram exaltados. Então, para quem achou que seria pulo de 10 a Mulambada ganhar do Vasco, tá enganado, ó. Aqui tem camisa pra caralho, tá, Mulambada? Aqui tem camisa pra caralho, pra caralho. Inclusive, a torcida de vocês de novo não foi, deveria ter ido. Então a gente teve 40 mil pessoas no Maracanã ontem. Se eu tiver que chutar aqui, falaria de 15 mil vascaínos, 25 mil deles, mas para um time que vinha de uma goleada de 6-0, que é o time do momento, é a sensação do futebol brasileiro, meter 25 mil num clássico, num sábado, 6h30 da tarde, não dá nem para falar da chuva, porque ela só veio depois que o jogo começou. Então eu acho que a torcida deles está devendo muito, ao passo que a torcida do Vasco, mais uma vez, né, mesmo não lotando a parte dela, ela deu uma demonstração de apoio. Então botar 15 mil pessoas, ao contrário deles, vindo de uma semana muito difícil, de uma derrota escrota contra o Ceará, de um técnico muito questionado ainda, acho que o Carille não pode, a gente não pode tirar essa pressão de cima dele, então ele ainda tem que entregar bastante. Então, a torcida do Vasco deu de novo uma demonstração de amor, de engajamento ao time, e que terça-feira, com certeza, mais do que nunca, a torcida vai ser importante para a gente carimbar esse primeiro lugar, apontar o avião para cima e aí sim partir para essa sequência difícil, que é a hora que o Vasco precisa mostrar realmente qual o nível de consistência que esse time tem.
Bom resultado, rapaziada. Eu fui pra lá, tô cansado aqui, ó, cara de destruído, mas precisava estar presente, amarradão, volta da Força Jovem depois de 12 anos, já ajudou pra caramba, então é inegável o quanto os caras são importantes ali no apoio, na arquibancada, no bandeirão, na bateria. Eu fiquei ali colado nos caras ali. Eita, João! Força, porra! Eita, caralho! Eita, João, caralho! Força, mané! Força, mané! Essa é a força, mané! 4 da tarde, porra! Mais Flamengo, porra! Essa é mulambada, cara! Tomar no cu, mulambada, filha da puta! Tudo nosso aqui nessa porra, rapaz. Você é Vasco, porra. Bandeirão de força nova, hein, porra! E realmente faz bastante a diferença. E vamos que vamos, rapaziada. Desejar um domingo maravilhoso. Ah, não se esqueçam, ó, de dar o joinha. Bota aqui nos comentários o que vocês acham, se vocês concordam comigo, se vocês acham que o jogo também passou um pouco por isso que eu falei, de um primeiro tempo de um Vasco equilibrado, de um jogo equilibrado, de um Vasco mais consistente. E aí o segundo tempo, sim, o elenco acabou fazendo diferença. Foi na hora que eles deram uma descolada. E aí, principalmente nos minutos finais, já acabaram criando 2, 3 chances que deram a impressão que o volume de jogo deles foi muito maior do que o nosso, mas eu diria que não. Pouquinho só, mas a gente conseguiu manter equilibrado. Então, dá o joinha, compartilha, comenta com a gente, divulga para os amigos vascaínos, beleza? Desejar um domingo maravilhoso para todos os vascaínos. Aproveitem a Páscoa, feliz Páscoa para todo mundo, um beijo no coração. Isso é Vasco, porra.